anneme duyacağım merhameti bile elimden aldı. Ne özrüne ne de pişmanlığına asla inanmıyorum. Bem-vindo ao meu canal. Para os melhores vídeos, não esqueça de se inscrever, abrir o sino de notificações e curtir os vídeos. Boa sorte a todos vocês. Ira soube para arrumar o quarto. Orun vê e pergunta o que ele está fazendo. Ira disse que eu vou arrumar o quarto. Orun diz que não pensa assim. Ele segura a mão de Ira e a leva para o quarto. Não existe isso de esperar pela noite, não é mesmo? Afinal, você não é minha esposa? Ele diz. Ira diz que sim. Orun diz que não há mas. Nesse momento, chega o Sahara. Ele chama a mamãe e o papai. Ao resolver o quebra-cabeça dado por Razid, ele fica preso e pede ajuda aos pais. Orun diz, claro, minha filha, vamos fazer isso juntos. Mais tarde, Ira e Sara pegam as suas coisas de seus quartos. Ela diz a Sara, mãe, estou lentamente carregando minhas coisas para o nosso quarto com seu pai. Sara diz, aquele é seu quarto com meu pai, este será meu quarto de agora em diante, certo? Ira diz que sim. Sara diz, ok, eu te ajudo quando terminar meu quebra-cabeça. Ira diz, eu cuido disso, você monta o seu quebra-cabeça. Ira leva seus pertences para seu quarto com Orun. Há uma caixa em cima da cama. Ele abre a caixa. Ele gostou muito do presente. Ele diz que é muito legal. Orun, venha. E ele se aproxima de Ira novamente. Naquele momento Sara volta e diz que ainda não conseguiu resolver o quebra-cabeça. Todos eles se olham juntos novamente. Orun pergunta onde você encontrou esse quebra-cabeça. Sara, meu tio jardineiro, me deu. Ele diz que você pode fazer isso com sua mãe e seu pai. Orun, se eu esquecer, me lembre, eu vou agradecê-lo algum dia, ele diz. Quando a noite cai, Orun está no quarto. Ira chega e diz que finalmente a coloquei para dormir. Orun colocou uma romã na cama. Ira lhe deu uma romã na noite de núpcias, e romãs significam multiplicação. De 2 seremos 1. Ele disse que nos multiplicaríamos quando fôssemos 1. Ambos se lembram daquele dia. Assim que eles estão se abraçando, a campainha toca e Sara chega. Orun pergunta o que aconteceu com minha filha. Sara diz que estava com medo. Orun diz que não há motivo para ter medo. Ira diz, vamos, vou-te colocar na cama, minha filha. Sara, eu estava dormindo com você no meu sonho, então acordei e você não estava lá. Foi por isso que fiquei com medo. Ele pergunta se posso dormir com você. Orun diz, é claro que não posso recusar esta oferta. O Sahara conta histórias para eles. Ira e Orun adormecem. Quando Sara os viu dormindo, eles dormiram. Ele diz, é muito estreito aqui. É melhor eu ir para o meu quarto e me deitar. Enquanto ele está saindo, Orun acorda. Então Ira acorda. Ele pergunta onde fica o Sahara. Orun estava dizendo que este lugar é muito estreito. Ele disse que foi para o quarto dele. Ira diz, deixe-me ver se ela vai se cobrir. Orun segura a mão de Ira. Minha filha é inteligente. Ele vai cuidar disso. Senti tanto a sua falta por 6 anos que você nunca mais poderá ir, diz Ira de Miranli. De manhã, Orun está observando Ira. Ira acorda. Orun diz que o sol nasceu para mim hoje. Ira também sorri e sente como se eu não pertencesse a lugar nenhum por 6 anos. Ele diz que é como se o cativeiro tivesse terminado hoje. Nur liga para Afif. Afif não toma sua medicação. Quando ele não permitiu que chamassem Orun, eles chamaram Nur. Nur diz que não pode ser assim. Afif, eu fiz coisas muito ruins. Agora entendo o meu erro. Meus filhos e netos poderiam estar comigo agora mesmo. Eu mesmo arruinei minha vida, ele diz e chora. De manhã, o telefone de Orun toca. A médica, senhora Afif, não quis ligar, mas eu tive que ligar como médica dela. O tumor se espalhou para o tronco cerebral de Afifam. E a cirurgia não é mais possível. Dessa forma, ele tem 1 ou 2 anos de vida.
Orum não consegue dizer nada. Ira se pergunta o que aconteceu. Orum irá para Afif. Quando esse descobre que Aziz comprou um anel para Elif, ela diz que se eu não puder ser feliz, nenhum de vocês será, e pega a arma do irmão e vai embora. Elif viu o anel onde Aziz o escondeu e ficou muito animado. Ele estava falando sério sobre suas intenções. Acho que ele realmente manterá a sua palavra. Ele diz: que anel gentil você escolheu, e sorri. Nesse momento, Aziz chega. Ele diz: não está frio? Elif diz que não, está quente. Aziz pergunta: está realmente quente? Elif estava falando bobagens e estava quente lá dentro. Saí, aqui também está ventando. Ele diz: eu cuido da comida. Aziz o impede. Aziz diz a Elif: você me ensinou algo muito bonito. O que Elif diz? Aziz diz para esperar. Eu não costumava esperar pelo amanhã. Ele diz: estou contando os minutos agora, para que amanhã chegue. Elif está animado. Ele diz: vou cuidar da comida para que ela não queime. Aziz vê sua irmã lá dentro. Irmã, você está bem? Ela pergunta: há algo errado? Suzanne pergunta: qual é o problema? Tenho mais alguma coisa além de você e meu pai? E sai. Então Elif leva água para o tio Akif. O tio Akif não quer. Ele pergunta que dia é hoje. Aziz diz quinta-feira, amanhã é sexta-feira. Seu pai diz: eu adoro sexta-feira, é um dia muito auspicioso. Aziz e Elif olham um para o outro. Então a campainha toca. Faria chegou. Ela diz que aceitou um trabalho de costura e que a garota para quem ela costurará o vestido tem as medidas de Elif e pergunta se elas podem experimentá-lo nela. Elif diz: claro que vou te ajudar, vamos, irmã Faria. Enquanto experimentam o vestido, Elif fica muito pensativa. Faria grita, mas ele não ouve. Faria pergunta o que há de errado. Elif conta tudo. Quando eu disse a ele que não seria assim, ele disse que deixaria esta vida. Então ele me comprou um anel. Eu vi onde ele escondeu. Ele ainda não deu. Estou muito animada, diz a irmã de Faria. Faria está muito feliz. A mãe dela também ficará muito feliz, ela diz. Suzanne ficou muito chateada depois de ver seu ex-namorado. Enquanto estão sentados no parque, todos vêm com seus filhos e entes queridos. Ele diz que vinha aqui para chorar e lidar com meu pai senil. Nesse momento, seu ex-amante Najat chega e a chama de Suzy. Suzanne diz: você ia hoje, não foi? Najat, eu não pude ir. Éramos jovens na época e não podíamos fazer isso. Depois me casei e tive filhos, mas sempre pensei em você. Eu nunca te esqueci. Se você me disser para ficar, eu não irei. Suzy, eu ficarei aqui, com você, ele diz. Suzanne fica muito surpresa e feliz. À noite, esse vai até a casa de Aziz. Ele espera que Elif diga: vamos lá. Quando Elif sai para o jardim para regar as flores, ele aponta a arma para ela. Ele diz que vai te matar. Nesse momento, Aziz chega. Esse diz não, porque você saiu. Aziz Elif lhe dá sua jaqueta para que ele não passe frio. Esse está morrendo de ciúmes. Para Aziz Elif, quando o sol nascer amanhã, um novo dia e uma nova vida começarão para mim. Para nós, ele diz. Ele se aproxima de Elif. Elif permanece em silêncio. Aziz pergunta: você não dirá que traga bondade? Elif sorri e diz que isso pode se tornar realidade. De manhã, Aziz vai até Elif. Ambos assistiram ao nascer do sol. Esse está esperando na frente da porta. Liga para um amigo. Eles não serão capazes de construir felicidade sobre minha infelicidade. Ele diz que vai mostrar a eles. Aziz vai comprar pão para o café da manhã, mas seu pai ficou preso em algum lugar enquanto resolvia um quebra-cabeça e pede ajuda a Aziz, que não o deixa ir. Elif diz que irá buscá-lo. Aziz diz que não, que irá, mas Akif Bey não tem intenção de deixar Aziz. Suzanne diz: deixa a menina ir buscá-lo. Elif vai embora.
esse o segue com uma arma. Esse atirará em Leaf. Se você gostou dos vídeos, não esqueça de se inscrever e abrir o sino de notificações. Cuide-se.